Empresarial, 7h13 da manhã. E na Quinta Empresarial de hoje, quem está conosco, o César Biazul, direto da super empresa dele, gente, que está aqui há anos na cidade de Sinop. Você vai conhecer justamente a trajetória deste cara especial. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a ele. Bom dia, bem-vindo à nossa programação, César, que bom te receber por aqui. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia, ouvintes da Rádio Hits FM. É sempre muito bom bater um papo com pessoas que chegaram aqui logo muito cedo e ajudaram na construção da nossa capital do Nortão. Lobo, boas-vindas ao César. César Biazuz, muito bom dia, seja bem-vindo. É uma honra muito grande recebê-lo aqui para contar um pouquinho da sua história, que veio do estado do Paraná e está aqui em Sinop. Sem dúvida alguma. E a gente fala primeiro de Matelândia, foi de onde você chegou, de onde você veio, cidade do extremo oeste do estado paranaense. Chegou aqui em que ano, César? Anderson, eu cheguei em Sinop em 2001. 2001, que nós chegamos aqui. 2001. Matelândia, por lá você e a família travavam um segmento, trabalhavam por lá, você, pai, irmãos, como que era essa história de vocês em Matelândia antes de vir para cá? Minha família tem uma história muito interessante em Matelândia, porque chegou em Matelândia em 1950, naquele momento em que o país, o governo Getúlio Vargas, estava colonizando o oeste do Brasil. E convidados por outro empresário, meu avô e meu pai e meus tios, eles foram a Matelândia, foram ao oeste do Paraná fundar uma cidade chamada Matelândia. Então estão lá, minha família está lá, boa parte está lá ainda desde 1950. E nós lá nascemos em Matelândia, tivemos uma trajetória lá, tivemos uma vida, passamos por cargos eletivos, trabalhei na prefeitura, fui secretário de prefeitura na época e sempre pensando em vir para o Mato Grosso. Planejamos e isso aconteceu em 2001, que estamos aqui até hoje. 2001, e a gente vai entrar nesse assunto agora, porque o César, gente, para quem não conhece, ele é empresário da Eletronop, aqui na capital do Nortão, fica localizado na Avenida dos Tarumãs. Inclusive, há poucos dias nós tivemos uma mudança de endereço, né? Estive lá, inclusive, conhecendo a loja dele, e o César chega em 2001, ou seja, 2001, há 24 anos atrás, o César chega na cidade de Sinop. O que levou a família do César vir para Sinop? Como você conheceu a capital do Nortão? Na verdade, eu vim a Sinop em 1989. Passamos por aqui e vimos que a cidade era uma cidade de futuro, uma cidade planejada, uma cidade com gente trabalhadora. E em 91, vim junto com o pessoal da Maracaí. Maracaí. Meus familiares, e andando pelo Brasil, pelo norte do Brasil, foi definido Matelândia, a implantação da indústria da Maracaí. Naquela época já era para ter vindo junto para ir montar uma loja de material de construção, mas eu tinha um cargo eletivo e não quis deixar o cargo eletivo na metade. Então, concluí o cargo eletivo. Posteriormente, nós construímos um edifício em Foz do Iguaçu. Eu administrei, foi na época da mudança de plano econômico, a famosa URV, em que inverteu-se a situação, onde que nós tínhamos aí os paraguaios vindo comprar no Brasil e inverteu-se a situação pela valorização do real, né? E inverteu-se a situação, o brasileiro foi comprar no Paraguai. Então inviabilizou o prédio. O prédio que era para terminar em 18 meses, fiquei 4 anos e meio no prédio. Terminando aí, acabei aceitando o convite do prefeito para assumir um cargo de secretário de administração da prefeitura e fiquei mais 2 anos e meio. Após isso, acabei vindo para Sinop. Por que Sinop? Porque os índices do IBGE de Sinop eram impressionantes. Naquela época já impressionava. E por isso nós viemos aqui. Sabíamos que aqui nós teríamos espaço para trabalhar. Minha família também trabalha no ramo de materiais elétricos em Foz do Iguaçu, Toledo, no Paraná. Então, já com a expertise dele, fui fazer treinamento com eles lá e vim para cá, já
certinho para montar uma loja de Você chegou material já, elétrico. já empreendendo aqui. Já certinho. No primeiro dia que cheguei, já comecei a montar E a veio loja. todo mundo, a família toda, Veio a você, família toda. esposa, filhos. Viemos aqui com 5 filhos na bagagem, com muita fé e coragem de vencer. Olha aí que bacana, em 2021, como era o cenário para 2001. os... 2001, perdão. 2001, como era o cenário do segmento setor elétrico aqui? Nós tínhamos aqui boas lojas, que temos até hoje, como a família Pagliari, que é uma loja, vamos dizer assim, uma loja espetacular, é um ícone aqui do norte do Mato Grosso. Tínhamos lojas no centro que hoje não existem mais, que era a Eletroval, nós tínhamos a Cometa, nós tínhamos a Astroluz, todas lojas muito boas na época. Mas o tempo passou e a mudança e... É natural, ela ocorre, né? Dessa época, as lojas que existem ainda é a Pagliari e a Eletronop. A Eletronop, chegando aqui em Sinop em 2021, vem carregada de bagagem. O César, bem sucedido onde estava, né? Foi secretário de administração na cidade, convidado pelo prefeito, inclusive. Mas você deixa tudo para trás. Talvez até mesmo a possibilidade de se tornar um chefe de executivo naquela cidade ou em alguma cidade da região pelo teu potencial. Como foi essa mudança? Como foi deixar tudo para trás e começar algo novo? Porque definitivamente você começa, apesar deste contato com a família, né, que é empresária, a família que é empresária, apesar deste relacionamento com outros empresários, é algo novo, porque você assume a partir daí, definitivamente, a responsabilidade. Na verdade, o que nos levou vir para cá foi justamente os filhos. Por quê? Os filhos, eles precisavam uma formação profissional, já tinha 2 ingressando na faculdade, os demais estavam cursando primeiro e segundo grau, e esses meninos, eles precisavam pensar no futuro deles. O oeste do Paraná, naquela época, 2001, tinha poucas possibilidades de crescimento para eles. Então, nós viemos para o Mato Grosso justamente em função dos filhos. Vamos falar da família, então. O nome da esposa? Rosiane. A Rosiane. Os filhos? Eu tenho a Camille, que é advogada e mora no Paraná. Camille. Que voltou para o Paraná. Voltou para o Paraná. O Alessio, que infelizmente sofreu um acidente e mora no céu, faleceu em 2012. Alessio. E depois tenho 2 enteados, o Douglas. O Douglas. E o Elton. O Elton. Que trabalham na Eletronop. Que estão com você lá. E tem a minha filha, que é nossa filha, que também ela está cursando arquitetura e que futuramente também vai trabalhar conosco. Inteligente ela, arquitetura, um bom curso. Leve um abraço especial. Só repete o nome dela. Essa é a filha mais nova que está fazendo arquitetura agora, né? E Gabriela. A Gabi, bom dia, Gabi. Tudo bem com você? Obrigado. César, e os desafios eram gigantes naquela época, porque você chega aqui com as lojas que já estavam instaladas, mas com teu potencial administrativo diz, olha, eu preciso seguir por esse caminho. Como foi chegar na cidade de Sinop com a tua loja aí? No primeiro dia que nós abrimos a loja, Anderson, nós vendemos R$18. R$18. Eu comentei com a minha esposa, se nós ficarmos dentro da loja aqui, nós vamos chegar no final do mês aqui, nós não vamos ter dinheiro para fazer o rancho. Que veio na ideia, nós trabalhava um Carlão conosco, e nós resolvemos encher uma caminhonete, uma Silverado que nós tínhamos aí, e sair vendendo no atacado no interior. Aí enchemos a caminhonete, levantamos 3 horas da manhã e saímos sentido Cláudia, União do Sul, Marcelândia, Analândia. Enfim, primeiro dia a gente vendeu R$8.000. Feliz da vida, achamos outro nicho de mercado. Na verdade, como é que são as coisas? A baixa venda no varejo fez com que nós criássemos um novo segmento no atacado, que foi com que alavancou a loja no início. Então, nós continuamos fazendo isso por muito tempo, vendendo com a pronta entrega, e isso fez com que a loja virasse já desde o primeiro mês. Desde o primeiro mês já virou. Além disso, nos intervalos, minha esposa ficava na loja e não teve uma madeireira que nós não adentramos, não teve um comércio, não teve uma obra de Sinop que a gente não passou. Então, gastamos muita sola de sapato para que chegássemos ao ponto que nós chegamos a hoje. E naquela ocasião já era um segmento bastante
bastante observada a construção civil aqui, porque 2001 nós já estávamos aí num processo, né? Já havia passado aquela situação da crise madeireira? Não, Já- não. Não, Foi em ainda não. 2005. foi 2005 isso aí, né? Então 2001 muita gente tinha de perspectiva. Sim, nós tinha começado o bairro Jardim Maringá. Olha aí. Começou o bairro Jardim Maringá. No início do governo Leitão. Então, aí foi um momento de obras de alto acabamento e que a gente vendeu muito nessas obras aí. Elas nos alavancaram muito. E depois a loja tomou um certo Corpo. corpo e daí veio o problema da crise Da madeira. da madeira e do agro também, né? A Operação Curupira, com um saco de arroz naquela época era R$ 9, para você ter uma ideia. Então, o poder aquisitivo das pessoas que investiam aí foi a zero. Nós já tínhamos uma certa gordura, agora gastamos a gordura, ficamos praticamente o estoque que tínhamos, a gente quase foi a zero. E quanto tempo durou essa crise? Como 2000, foi isso aí? 2005, parte de 2006, 2007 começou a coisa a andar novamente. Que aí foi um divisor de águas, né? Exatamente. Mas eu acho que daí, nesse momento, Sinop descobriu a sua vocação. Então, de repente, virou a chave. Que é o que a gente fala, né? Que é o virou divisor a de águas, chave. vira a chave para outros segmentos. né? Exatamente. Daí, o que fez? As pessoas se reuniram, os empresários até naquela época. Nós fundamos o Codenorte, que eram 70 empresários que se reuniram para discutir Sobre esse assunto. esse assunto, o que nós poderíamos fazer enquanto empresários aqui para reverter essa situação. E foi quando que Sinop descobriu a sua vocação, que é um polo na área de serviço, na área de educação. Hoje nós temos aí a nossa economia calcada em cima de vários segmentos, não só que naquela época era o setor madeireiro, né? Então hoje nós temos várias artérias que irrigam a nossa economia, fruto também daquela dificuldade que foi passada em 2005. César da Eletronop é quem está conosco, né? Os nossos ouvintes sempre pedem para que nós lembremos aí qual é a empresa do empresário que está batendo um papo conosco. E o César hoje tirou um tempinho, logo bem cedo. Quero inclusive agradecer ele pela disponibilidade, a convite aqui da nossa equipe, em especial do Lobo, para falarmos, né, sobre esta trajetória e a relevância dele na construção da cidade. Chegou no segmento da construção civil, tem papel de extrema importância na cidade, e a gente vai falar agora do trabalho que ele desenvolve à frente de entidades, né, de importantes entidades aqui da cidade de Sinop. Lobo, fica à vontade. Mais uma vez, bom dia, né? O rádio é rotativo. E o Sérgio Biarzuso conheci ele em 2001, quando ele chegou aqui, através do Expedito Martins. Quando aquela avenida, o qual hoje é a empresa dele, Eletronop, era terra. E tinha uma valeta ao lado que era um absurdo. E de lá para cá, a gente tem uma amizade muito legal. Ele é um homem muito envolvido no esporte. Em outros segmentos, mas no esporte. E através do Bolso da Maracaí, né? O Bolso da Maracaí. Então, eu conheci o César. Um homem de fácil acesso, educado, prestativo e sempre preservou as boas amizades. Então, eu conheço o César desde quando chegou aqui. Eu perguntando para ele de onde veio, ele falou: eu sou de Matelândia, Paraná. E gosta muito do esporte. E a dona Rosiana, que é a sua esposa, está lá numa batalha dia a dia, cara. Uma hora dessa deve estar no pega lá. E tem o outro que trabalha lá, não sei se é o Douglas ou o Elton. É o Douglas ou o Elton que trabalha lá na... É um dos dois. É os dois, né? os dois. Mas eu tenho mais contato com o Elton, cara. O Elton, batalhador, guerreiro. E tu chegando em Sinop, qual foi a época que você disse: agora eu não volto mais? Porque veio de Matelândia, criado lá, o seu pai lá, os amigos lá, a tua história lá. Quando que você chegou? 2001, 2004, terrível, 2005, aquela crise aqui, 2007 começou a melhorar. Quando você disse: agora eu não volto mais? Agora Sinop é minha segunda cidade. Lobo, nunca pensei em voltar. Nenhum momento, depois da nossa chegada em Sinop, nunca pensei em voltar. Muito pelo contrário, nosso lugar é aqui. Criou raízes aqui. Ah, sim. Nascemos em Matelândia, mas Sinop é a nossa cidade do coração. Coração sinopense Com absolutamente. certeza. E aí tem a tua participação no esporte aqui em Sinop também. Você chega e começa a incentivar, apoiar. Quando foi? Nós tivemos uma breve passagem na diretoria do Sinop Futebol Clube, na época que o gestor foi o seu Dal Bosco, e posteriormente
Felipe, o Luiz Felipe de Domênico, que é meu sobrinho, então, né, nós tivemos uma passagem, inclusive ficamos 2 vezes, né, Lombo? Vice-campeão. Vice-campeão do estado do Mato Que Grosso. legal. Só não vencemos porque, do outro lado, nós tínhamos simplesmente o Cuiabá, né? Cuiabá e o Luverdense E o no auge, né? Luverdense no auge. Então, 2 times já formados, mas nós estávamos muito bem na época, né? Mas minha participação maior foi nas entidades sociais. Eu penso aqui que eu acho que eu fui muito mais importante. Muito E mais é importante. E tem sido, e você continua, né, dando essa contribuição. Qual foi a primeira entidade que lhe convidou, que você esteve com ela? Primeiro foi essa reunião com os empresários na época, no período desta crise, que vocês criaram Certo, a Codenorte. Codenorte. Codenorte, mas depois você vem aí com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, tem também Associação Comercial, o que mais que o César participa? Em 2005, nós, juntamente com o Lavo, Maurício Rodrigues de Lima, Joselito, nós assumimos a associação comercial que ela estava não tinha nada, não tinha, aliás, tinha sim, tinha uma trabalhista de 60 mil reais na época e não tinha nenhum stand, nenhum computador. E a gente organizou a associação. E participo dela até hoje, faço parte. Hoje faço parte dos móveis e utensílios da associação, aí tenho um cargo de conselheiro. Mas, enfim, na associação nós tivemos uma participação efetiva, nós tivemos uma participação muito grande na PAI, participamos da PAI, participamos da comissão, última comissão de construção da Catedral, que foi feito um investimento gigante na época, em 2006, 2007, com piso e a praça, enfim, toda aquela parafernália. Fizemos grandes eventos, leilão de boi até. É preciso lembrar que essa comunidade é abençoada, porque o que essa cidade de Sinop nos ajudou é impressionante. Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente participou. E a catedral está aí hoje, eu diria o padre Cal, que está no céu, que era obra para 700 anos. E nós, acho que naquele tempo, e as diretorias que passaram na sequência aí, continuam e que devem, em menos de 20 anos, concluir a obra. Então, isso é Sinop. Isso é a participação de todos aí. Então, foi muito bem a catedral. E eu penso que uma das obras bacanas foi a Tarumãs, né? A urbanização da Tarumãs, que foi uma obra que, juntamente com os proprietários e locatários daquela região, com a visão do prefeito Juarez Costa da época, a gente criou um novo conceito de urbanização na cidade. Começou ali. E você me contou essa história lá no teu escritório outro dia, né? Que a luta foi uma luta bastante árdua, né? Que algumas pessoas não aceitavam essa mudança. Exatamente. Ali, né? Nossa. Você tirar árvores, é bastante complicado. A visão das pessoas é interessante. E a democracia, cada um tem uma opinião, né? Cada um tem um ponto de vista. Exatamente. Mas vale lembrar que nós tivemos até no dia que saiu a ordem de serviço, meu amigo subiu na árvore que estava defendendo Você me contou isso. e depois acabou pulando da árvore porque a máquina não parou e tirou a árvore. E aquelas árvores que foram arrancadas, as que tem hoje são maiores que aquelas que tinham na época. E Então, muito bonito. veja muito só, mais bonito, né? e plantadas assim, e árvores certas no lugar certo, vamos dizer assim. E hoje está aí a avenida. Você imagina hoje a Tarumãs se não tivesse feito a urbanização, o que seria? O que seria um caos. Você esteve à frente de algum cargo público em Sinop, de 2001 até agora? Não. Como você enxerga Sinop, como você, trazendo em comparação 2001 e hoje, né? O que você observa em Sinop, o que te motiva a estar em Sinop depois de tantos anos, 24 anos, a potência que nós nos tornamos, a referência que nós nos tornamos, como você avalia essa cidade? Olha, Sinop é um crescimento exponencial, uma coisa fora da curva, né? Isso é fruto das pessoas, das pessoas que vieram para cá. Todas as pessoas que vieram para cá vieram para fazer a coisa acontecer. Você pode ver que as pessoas que estão aqui, as pessoas que ficam à frente das entidades, todas são formadores de opinião, todas pessoas de alto poder
decisão, de interesse em fazer as coisas acontecer. E o resultado está aí. Nós estamos numa cidade que é polo, uma cidade que oferece tudo o que uma grande cidade lá do centro do país tem. Nós temos aqui, nós somos referência em tudo. Isso tudo é fruto das pessoas, da garra, da tenacidade, da coragem, da vontade daqueles que vieram aqui para construir essa cidade. Claro que é preciso lembrar dos nossos colonizadores pioneiros que chegaram aqui, que nos deram essa condição, esses que chegaram primeiro, que tiveram essa visão de vir aqui e começar essa história. Então, aliado a essas pessoas que vieram depois e que continuam chegando, nós chega gente todo dia aqui em Sinop, todo dia em Sinop, mesmo nesse momento difícil que estamos passando. E a cidade é fruto das pessoas que estão aqui. Estima que Sinop, nos próximos 10 anos, se aproxime de pelo menos 500 mil habitantes. Isso não tenho dúvida disso. E como o César, empresário, reage a essa informação? Nós temos que pensar que nós temos que cuidar dessa cidade, continuar um planejamento estratégico na cidade, os poderes constituídos, pensar nas vias, nas avenidas, nas ruas, nos acessos, nas perimetrais, vamos dizer assim, porque vai ficar... A cidade foi projetada para 200, nós já temos 220 mil habitantes, né? Então, nós temos que pensar em nos organizar para receber isso. Nós teremos, nos próximos anos, novos modais de transporte, que a ferrovia, teremos Porto Seco, teremos várias coisas que vão fazer com que Sinop vai ficar muito maior do que ela é. Então, nós teremos aí a logística de Sinop. O mapa do agronegócio vai inverter, já inverteu, vamos dizer assim, já estamos saindo para cima, para Miritituba. Você imagina a hora que tiver a ferrovia, o que será? E outra questão muito importante, teremos assim uma concorrência nas ferrovias, porque lá no oeste do Paraná nós tivemos a Ferroeste e era um monopólio, uma empresa só, e o preço do frete gigante. Aqui não, nós vamos ter uma ferrovia que vem a Lucas, temos outra ferrovia lá em Rondonópolis. Então, são três ferrovias que vão chegar a Sinop. Então, veja só, vai ter uma concorrência para ter preço bom de frete. Então, vai fazer com que isso aconteça. Nós vamos ter aqui, já começou a verticalização das commodities, aí, a industrialização. Então, nós temos que nos preparar porque nós vamos... longe. Nós vamos ter 2 ou 3 anos com dificuldade, mas depois ninguém segura Sinop. Não segura Sinop. Só uma observação, Fica à vontade. O César falou que daqui a 10 anos Sinop terá 500 mil pessoas. Em 85, Anderson, o seu N. Pepino falou para mim, nessa Avenida Tarumãs ali, ó. Ele falou, Lobo, aqui vai ficar muito bom, porque eu acho que em 2030 Sinop já vai estar com umas 200 mil pessoas. Eu pensei, tinha 7 mil pessoas em Sinop naquela. 7 mil. Falei, mas nós temos 7 mil, acho que em 2030. Nós estamos em 1985, vai ter 200 mil pessoas. E não é que seu N. Pepino tinha uma visão incrível, cara. E não precisou chegar a 2030. Que visão que tinha aquele homem. Não sei se o César Biazul conheceu ele. Não tive esse prazer de conhecer ele. Fantástico. Ele previa, Anderson, ele via lá na frente. Mas muito à frente. Ele falou, Lobo, essa avenida... E ele falou, pode perguntar aí para quantas pessoas que estão aí nos ouvindo. Ele falou, vamos fazer uma avenida bem larga aqui, porque lá para 2030, senão vai ter umas 200 mil pessoas, isso aqui vai ser centro. Eu pensei, tá, centro. Falei nada, né? Imagina. E é centro, rapaz, e tem 200 mil pessoas. Eu queria ter a visão que um homem desse tem. E que mais pessoas tenham a visão, que possam ter a visão que tinha seu N. Pepino. Impressionante. Que homem sábio, rapaz, que homem sábio. E devemos muito a ele, né? Com Nossa, certeza. Não só ele, mas outros, mas ele é a referência. Pessoa adiante do seu tempo. Adiante do seu tempo, essa é a palavra. Adiante do seu tempo. E falar em tempo, é importante que o César, que está aqui conosco, com a visão empreendedora dele, com os contatos dele hoje, faz parte da diretoria do Cicobi Norte também, né? Uma instituição que eu tenho um carinho extraordinário por ela. Acabamos de falar com o Norival. Exatamente. E 10 anos. Nós estamos com 50 anos e chegamos aí, né, a este número de mais de 220 mil habitantes, conforme previu
o próprio N. Pipino. Só que agora nós temos apenas 10 anos para chegarmos a 500 mil, ou seja, o dobro do que temos hoje. É tempo suficiente para que essa estrutura consiga acompanhar esse crescimento populacional? Olha, o poder público tem muita dificuldade aqui para acompanhar O crescimento da cidade. o crescimento da cidade. Isso é fato. Isso é fato. Mas é preciso dizer que nós precisamos nos organizar para que isso Pra vai tal. acontecer. Vai acontecer isso, não tenho dúvida que E vai temos que se acontecer. preparar. E nós temos que preparar, nós temos que nos preparar, assumir as entidades, assumir a sua responsabilidade. E o exemplo está aí, o Cicobi Norte, a crescente que veio o Cicobi Norte, cooperativa nossa, de nossa cidade, genuinamente Sinopense. sinopense, né, que cresce a passos largos, graças aos sinopenses que acreditam no Cicobi Norte, acreditam nas pessoas que estão na frente do Cicobi Norte. E que o atendimento do Cicobi Norte é um atendimento humanizado, uma coisa diferente, né? Sim. Isso é o O diferencial. cooperativa de crédito, isso é o grande diferencial, né? Isso, Então, perfeitamente. é preciso as pessoas estarem preparadas, porque nós vamos chegar lá. Porque a gente fala de crescimento urbano e nós temos atrelado a isso, né, com a perspectiva estimativa, o crescimento populacional. Então, assim, estrutura para receber essa quantidade de pessoas, eu acredito e suponho que teremos, porque olha a quantidade de loteamentos, olha a quantidade de terrenos que são vendidos com frequência. Eu digo, para abrigar essa galera, nós teremos o espaço, né? Aquele que vai comprar o seu terreno, vai construir a sua casa. Mas, além disso, nós precisamos pensar de forma comercial, de forma empreendedora, teremos um comércio à altura de atender essa comunidade de Mão de 500 obra. pessoas, mão de obra para atender tudo isso, ou seja, e você como empresário, né, vocês como empresários certamente devem estar discutindo isso, porque este crescimento populacional, ele também carregará com ele, atrelado ou pode dizer paralelamente, um fomento na construção civil, fomento na logística, um fomento no transporte, um fomento na saúde, na educação, um aumento de demanda, perdão, eu acho que a palavra correta é essa, Exatamente. uma demanda. E como se preparar para isso em apenas 10 anos, César? É uma equação Não é? bastante pesada. Mas, devido até à situação de Sinop, uma cidade plana, fácil de fazer as coisas, eu assim não tenho dúvida que vai acontecer. Hoje nós estamos sentindo a falta de mão de obra, precisamos de gente aqui, precisamos de mão de obra especializada. Eu participei do Sebrae agora, de um encontro de empresários, e as prioridades de Sinop hoje, mão de obra, número 1, mão de obra especializada, o grande problema. Então nós precisamos que a cidade cresça para ter mais gente para trabalhar. Já hoje está faltando gente para trabalhar. Sabedores que somos que hoje nós temos nada contra a distribuição de renda que o governo faz, que acho que é importante também, mas devia ter outro critério, que ter uma bonificação em cima de quem tem carteira assinada, que daí nós teríamos mais gente trabalhando. Incentiva, né, trabalhar. Incentiva a trabalhar. Essa, assim, eu penso que deveria, dessa forma, que nós teríamos mais gente para trabalhar. Que é o grande problema hoje de Sinop, é a falta de mão de obra. Teríamos mais empresas, mais gente trabalhando, mas é uma dificuldade muito grande. É uma tônica de todos os empresários, todos os empregadores, não tem gente para trabalhar. Então precisamos que venha mais gente para Sinop. Nós precisamos mais de gente em Sinop. E vem chegando. E tem gente todo santo dia desembarcando na rodoviária, desembarcando no Nós temos, aeroporto. então, uma estrutura aí de imobiliária muito boa. Faltam casas populares, mas isso aí é uma equação que o poder público tem que acompanhar. Nossos representantes políticos, eles têm que entender que isso é um equacionamento que precisa ser levado muito a sério. Gargalo que precisa ser resolvido. Tem que resolver isso. Muito bom. César Biarzul conosco, ele é proprietário da Eletronop. Está investindo em outro segmento ou manteve o segmento da construção civil, o segmento de elétrica, né? Elétrico, materiais elétricos e hidráulicos e energia solar. Manteve este segmento ou investe em outros segmentos? Não, nosso foco é nesse segmento. O que dizer para quem nos ouve hoje, para quem pretende empreender, para quem está com um projeto na mão para abrir um negócio, diante de toda a sua experiência, que conselho você dá para esse empreendedor?
O momento agora é bastante melindroso na questão da carga tributária. Nós estamos vivendo a véspera da reforma tributária e a gente não sabe para onde vamos. Notadamente, teremos um incremento da carga tributária ainda maior. Mas o que está faltando nesse momento, o que falta, o que nos preocupa é a falta de conhecimento de tudo isso. Então, para o novo empresário, para o novo empreendedor, levar muito a sério a questão da carga tributária. O segmento que for trabalhar, que for empreender, essa é uma questão muito preocupante e que tem que ser levado muito a sério. Muitas vezes você, na hora de precificação da sua mercadoria, você não está atento à questão tributária e acaba vendendo o seu produto abaixo do preço de custo. Então, esse é o grande problema do comércio nosso aqui, com a carga tributária. Fora isso, minha gente, vamos empreender. O momento é melindroso agora, nós teremos 1 ano, 2 anos com dificuldades, mas depois as coisas vão Voltar a fluir. Voltar a andar, fluir. E Sinop é um bom lugar, é um polo e tem tudo para quem quiser investir dar certo. O que é preciso? Muita informação, muito trabalho, muito foco e dedicação. Fora isso, não tem errada. É trabalhar, trabalhar e trabalhar que dá certo. Não tem... E vamos aproveitar aqui agora fazer, né, o merchan. A Eletronop fica onde? E quem quiser conhecer a tua loja, você construtor, você arquiteto, né, você que está aí na construção civil, deixa o endereço, deixa o contato e convide o pessoal a visitar a sua loja, que possui produtos de primeira linha, né, produtos com preço excelente e condições únicas. Nós estamos na Tarumãs 600, loja nova, esperando você, cliente, para te oferecer produtos de ponta, o melhor, um preço justo, vamos dizer assim, produtos com selo de qualidade, todos dentro das normas brasileiras de segurança. E a loja nova, com espaço amplo, e será um prazer recebê-los para tomar um café com a gente lá. E temos uma linha de automação nova, muito interessante, com custo-benefício interessantíssimo também. E estamos exclusivos agora na linha da ABB, um produto novo aí, um produto novo para Sinop, mas mais de 100 anos, para você ter uma ideia, O que é ABB? Lobo. É um produto de automação, é uma marca de automação e robótica. 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 E para você ter uma ideia, o Pão de Açúcar, o bondinho do Pão de Açúcar, foi feita a eletrificação com produtos ABB em 1918. Em Sinop já tem através da tua empresa. E nós estamos distribuindo produtos da ABB aí, várias indústrias de Sinop já, vários armazéns trabalham com essa linha que é de ponta. Se tiver problema que não funciona, que alguma automação que não funciona, use produto ABB que vai funcionar. Vai dar tudo certo lá com a ABB. Muito bem. César, obrigado pela tua participação aqui conosco. Te desejo muito mais sucesso. Tive a honra e o prazer de conhecer o César logo que cheguei aqui em Sinop, por intermédio de alguns amigos, e sempre que posso estou ouvindo boas conversas, bons conselhos, experiência que não acaba nunca estar aqui. E você precisa conhecer este cara, precisa comprar o produto da loja dele, precisa visitar ele, porque a energia da equipe dele é extraordinária. Te desejo sucesso e conte sempre com a Hits Prime FM e obrigado pela tua participação aqui na cidade de Sinop ao longo desses 24 anos. Nós que agradecemos a oportunidade, Anderson e Lobo, é um prazer enorme estar com vocês aqui, amigos de longa data, e nós desejamos aí a vocês muito sucesso, e a Prime é uma rádio que nos orgulha de dizer que é de Sinop. Muito bem. Edinaldo Lobo, te vejo amanhã. Se Deus quiser, agradecer ao César, que ele me permite mandar um abraço para a dona Rosiane, para o Douglas, o Elton e todos os colaboradores da Eletronop, que trabalham com o César. Você chegar lá, o atendimento é de primeira qualidade. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, César, por atender o nosso convite. É muito bom você conversar com um empresário inteligente, com pessoas formadores de Sinop, pessoas que fazem Sinop. Obrigado e que Deus te abençoe sempre. Um abraço.